Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vim fazer com vocês uma substituição das minhas duas listas de 40 livros para ler antes dos 40 anos, porque eu não estou muito afim de ler alguns deles. Oi, gente, que bom ter vocês por aqui. Não se esqueçam de deixar um joinha para mim, que me ajuda muito, e deixar um comentário também ao longo do vídeo. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. E caso você se interesse por algum livro que eu for mencionar aqui e quiser adquiri-lo pela Amazon, aliás, não só os livros que eu mencionar aqui, mas qualquer livro, qualquer produto, por favor, utilize meu link que sempre fica no box de descrição e no primeiro comentário. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Então, como eu disse na introdução, hoje eu vim fazer uma substituição, algumas substituições nas minhas duas listas de 40 livros para ler antes de completar 40 anos. Quem me acompanha aqui já há algum tempo sabe que eu fui ambiciosa e fiz um projeto para durar 5 anos. Quando eu tinha 35 anos, quando eu completei 35, eu fiz essas duas listas de 40 livros para ler antes dos 40 anos, sendo que uma delas é de livros de ficção e a outra é de livros de não ficção. Então, se você quiser ver essas duas listas originais, eu vou deixar aí nos cards e no box de descrição, uma delas pelo menos, e aí você consegue ser direcionado para outra também. Agora, em julho de 2026, vai faltar 1 ano e meio para esse meu projeto acabar. Eu estou com 38 anos e eu faço aniversário em janeiro. Então, ainda tenho aí 1 ano e meio de prazo. E aí, só fazendo uma atualização para vocês, da lista de 40 de ficção, até agora eu li 26. E da lista de 40 de não ficção, eu já li 32. Ou seja, estou lendo, tá? Estou cumprindo aí o meu projeto. Só que já se passaram aí 3 anos e meio. E eu já não tô com tanta vontade de ler os livros que sobraram nas listas. Eu fui lendo os que eu tava com muita vontade e outros eu tentei e não foi pra frente. Em alguns casos também eu nem tô afim de pegar pra ler os que eu tinha selecionado inicialmente. Então eu resolvi fazer uma substituição desses livros. Pra não largar o projeto no meio, eu não quero fazer isso. Eu quero tentar terminar 40 livros, né, de ficção e de não ficção, mas eu quero que seja legal também, que seja prazeroso, né? Não que seja uma obrigação de coisas que eu não tô afim de ler. Então eu trouxe aqui quais vão ser as minhas substituições. Vocês vão ver que eu vou substituir alguns livros, ou por livros novos, ou por temas diferentes do que os primeiros que eu tinha proposto. À medida que eu for falando, vai ficar mais fácil, tá? Então eu vou começar pela lista dos 40 de ficção, que faltam 14 para eu ler, não é isso? 26, então faltam 14. Dos que eu não li ainda, vamos lá. Eu vou substituir a autobiografia da minha mãe, da Jamaica Kincaid, por um livro escrito por autor ou autora do Caribe. Vai ficar mais geral, eu vou poder escolher alguma coisa que eu tô mais afim de ler. O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, eu acho que eu vou substituir por um livro clássico. Se eu quiser, eu pego o do Victor Hugo, né, mesmo. Se não, eu pego algum outro. Já vai estar valendo. O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, eu acho que esse eu quero manter. Ai, meu Deus. Tá, esse eu vou manter. O livro O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, esse eu comecei a ler, mas eu não tava muito na vibe. Eu acho que eu vou substituir por algo bem geral também, um livro de ficção científica. Porque o Arthur C. Clarke é um autor de ficção científica, eu acho que é dos Estados Unidos, então eu vou deixar em aberto aí um livro de ficção científica. Da mexicana Helena Garro, eu tinha colocado As Lembranças do Porvir, e eu comecei a ler também esse ano, inclusive, mas não foi pra frente, eu também não estava no momento certo. Eu tava gostando até, né, do livro e tal, mas, ai, gente, às vezes eu tô no momento da escola, eu sou professora, né? Então, às vezes eu tô no momento ali da sala de aula que eu não consigo ler determinadas coisas. E eu acho que esse foi o caso. Então, eu vou substituir por um livro escrito por autora mexicana. O livro Middlemarch, da George Eliot, que é a Mary Ann Evans, eu tô pensando, esse eu ainda não decidi, tá? Porque eu tentei ler no início do projeto, não foi pra frente, eu li poucas páginas, talvez umas 3, 4 páginas, não quis continuar. Talvez eu tente de novo o Middlemarch, porque eu gosto de outro livro da George Eliot. Então talvez eu dê mais uma chance, mas se não, não sei o que eu vou substituir e colocar no lugar. Eu aviso vocês, talvez um livro de autoria inglesa, pode ser. O Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado. Eu ainda quero ler esse livro, então eu vou deixar um livro do Jorge Amado.
em geral, mas eu tenho aqui o Gabriela Cravo e Canela, é muito provável que eu leia esse mesmo. O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Eu vou trocar por um livro escrito por autor nigeriano ou por autora nigeriana. Mas pode ser que eu leia também O Mundo se Despedaça. É um que de vez em quando me dá vontade de ler, às vezes não. O livro Homeros, do Derek Walcott, tentei ler e não foi pra frente. É um autor caribenho também, prêmio Nobel, e é um livro de poesia. Então eu vou substituir por um livro de poesia. O livro O Reino deste Mundo, do Alejo Carpentier, eu vou substituir por um livro de realismo mágico. Sobrevidas, do Abdulrazak Gurnah, eu vou substituir por um livro de alguém que venceu o Nobel de Literatura. E eu tinha colocado também, assim, ler algum do Shakespeare. Eu vou ampliar um pouquinho, mas pode ser que eu leia Shakespeare. Eu vou colocar alguma peça de teatro, ler alguma peça de teatro. Eu tinha colocado também ler algum livro do Amos Oz, que é um autor israelense, mas eu não quero ler autores de Israel neste momento. Então eu vou substituir por algum de autoria palestina, algum livro de ficção de autoria palestina, porque na não ficção isso vai acontecer também. E por último, na ficção, algum livro do Kazuo Ishiguro, eu vou trocar por algum livro de autoria japonesa que seja de ficção. Muito provavelmente eu lerei Kazuo Ishiguro mesmo. E quanto à lista de não ficção, o primeiro eu não pensei em nenhum para substituir, porque talvez eu leia ele mesmo, que é o Apologia da História, do Mark Bloch. Eu acho que eu lerei ele. O livro Costumes em Comum, do E.P. Thompson. Eu pensei em colocar no lugar um livro de ensaios ou de artigos de história. Para substituir o Dialética do Esclarecimento, do Adorno e do Horkheimer, eu pensei em duas coisas. Colocar um livro de crítica ao excesso de razão ocidental, que é o que esses autores fazem, né? Ou talvez um livro de autoria indígena, que vai por essa linha também, o Ailton Krenak faz isso, né? Então, vou colocar um livro que critica o excesso da razão ocidental. Para substituir o livro Ética Prática, do Peter Singer, eu vou colocar um livro sobre ética, em geral. Para substituir História e Memória, do Jacques Le Goff, eu vou colocar um livro de memórias ou de literatura de testemunho. Eu sei que memórias não é a mesma coisa do que um livro que fala sobre memória na história, mas eu vou fazer essa substituição, tá? O livro LTI, A Linguagem do Terceiro Reich, do Victor Klemperer, eu vou substituir por um livro de não ficção sobre o genocídio da Palestina. O Sair da Grande Noite, do Achille Mbembe, eu vou substituir por um livro de não ficção sobre história da África ou sobre filosofias africanas, porque o Achille Mbembe é um filósofo camaronês. E algum do Eric Hobsbawm, talvez eu leia algum do Eric Hobsbawm ainda. Estou considerando, tá? Mas pode ser também que eu substitua por um livro sobre imperialismo, no geral, porque ele tem um dos livros das eras dele, a Era dos Impérios, fala sobre o período do imperialismo, então pode ser que eu junte essas duas coisas. Tá bom, gente? Foi isso que eu pensei. Eu sei que é uma roubadinha que eu estou dando, mas eu não tô muito afim de terminar a lista que eu fiz há 3 anos. Eu já tô pensando em algumas outras coisas para ler e eu acho que vale a pena ser gentil comigo mesma e colocar livros que eu realmente tô com mais vontade, já que essas leituras são mais, assim, pra mim mesmo, né? Eu não tô lendo pra fazer algum projeto, nada disso. Então eu acho que vale a pena fazer essa troca. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão de algum desses temas, algum livro que você gostou muito, por favor, me recomenda aí embaixo nos comentários. E obrigada por estarem sempre aqui. Continuem por aqui, ativem o sininho para receber os vídeos novos. E a gente se vê nos próximos. Tchau!